Albert Einstein, nascido em 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, não foi apenas um físico brilhante, mas uma das mentes mais revolucionárias da história da humanidade. Sua contribuição para o entendimento do universo mudou a forma como vemos o mundo ao nosso redor, desde os átomos até as estrelas. O nome de Einstein é praticamente sinônimo de genialidade, e seu legado vai além das equações da física. Einstein é mundialmente conhecido por sua teoria da relatividade, que desafiou e reformulou as leis da física clássica. Sua famosa equação, E igual a mc sobrescrito 2, que relaciona a energia com a massa, demonstrou que a matéria e a energia são intercambiáveis e que a velocidade da luz é uma constante universal. Essas descobertas não apenas alteraram a física, mas também a filosofia, a maneira como entendemos o espaço, o tempo e a própria natureza da realidade. Mas Einstein não se limitou à física teórica. Sua curiosidade insaciável e seu desejo de compreender os mistérios do universo o levaram a refletir sobre uma vasta gama de temas, desde a educação e a ética até a natureza da vida e da espiritualidade. Ele acreditava que a ciência não era apenas uma busca por respostas, mas uma maneira de explorar, finalmente, entender os grandes mistérios da existência. E se você deseja explorar mais a fundo as ideias de Einstein e entender como ele conseguiu transformar completamente a nossa visão do universo, inscreva-se agora no canal e fique até o fim do vídeo. Vamos mergulhar em suas reflexões sobre a ciência, a religião e o futuro da humanidade. A jornada de Albert Einstein na ciência começou desde muito jovem, quando ainda era um estudante que questionava tudo à sua volta. Em uma época em que a física estava dominada pelas leis de Newton, Einstein desafiou o status quo. Com sua teoria da relatividade, mostrou que o tempo e o espaço não eram entidades absolutas, mas sim relativas, moldadas pela velocidade e pela gravidade. Sua descoberta foi uma revolução, não só no campo da física, mas em nossa própria percepção da realidade. Ele foi capaz de transformar conceitos complexos em visões acessíveis e claras, tornando-se uma das figuras mais importantes da história. Einstein também fez importantes contribuições para o desenvolvimento da teoria quântica, embora ele tivesse uma relação complexa com essa área da física. Em suas últimas décadas, ele ficou conhecido por ser um crítico da mecânica quântica, apesar de ter sido um dos primeiros a contribuir com a ideia de que a luz poderia se comportar como partículas. Sua famosa frase, "Deus não joga dados", expressa sua resistência à aleatoriedade e à incerteza presentes na teoria quântica. Para ele, o universo deveria ser governado por leis precisas e determinísticas, ao contrário do que a mecânica quântica sugeria. Além de suas contribuições científicas, Einstein se destacou por sua visão humanista e suas reflexões sobre o futuro da humanidade. Ao longo de sua vida, ele não só defendeu a paz e a justiça social, mas também se envolveu ativamente em questões políticas e sociais. Após a Primeira Guerra Mundial, Einstein se tornou um defensor do pacifismo, acreditando que a guerra era uma das maiores falhas da humanidade. No entanto, ele também reconheceu que, em certas circunstâncias, a ação militar poderia ser necessária, o que se tornou evidente durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele apoiou a criação da bomba atômica para evitar que os nazistas a desenvolvessem primeiro. Isso revela a complexidade de seu pensamento, que combinava um profundo idealismo com uma consciência pragmática das realidades do mundo. O impacto de Einstein não foi limitado ao campo da ciência. Suas reflexões sobre a religião, a ética e a política, muitas vezes surpreendentes para o público da época, continuam a ressoar até hoje. Einstein não acreditava em um Deus pessoal, mas mantinha uma visão de um universo ordenado e regido por leis universais, algo que para ele era uma expressão da beleza e da grandeza de Deus. Ele via a religião não como um conjunto de dogmas, mas como uma busca contínua pela verdade e compreensão do universo. Se você quer entender como Einstein não apenas mudou a física, mas também ofereceu profundas reflexões sobre a vida, a moralidade e a religião, inscreva-se no canal e continue acompanhando este vídeo. Vamos explorar suas ideias e descobrir como sua genialidade vai além das equações, influenciando nosso modo de ver o mundo e nossa própria humanidade. A busca incessante de Einstein pela verdade era impulsionada por um desejo profundo de entender os mistérios do universo,
mas também pela convicção de que a ciência não deveria ser vista como uma prática isolada, desconectada da vida cotidiana. Ele acreditava que as descobertas científicas tinham o poder de transformar o mundo e melhorar a condição humana. Para Einstein, a ciência não era apenas uma busca por respostas técnicas, mas uma forma de nos conectar com algo maior, algo que transcendesse as limitações do tempo e do espaço. Ao longo de sua vida, Einstein nunca se afastou de sua visão de que a ciência deveria ser usada para o bem da humanidade. Seu envolvimento com a política, especialmente durante a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, mostrou o quanto ele estava comprometido com os valores da justiça e da paz. Einstein, um imigrante judeu na América, se tornou uma voz influente contra a ascensão do fascismo, e sua mensagem de resistência e humanidade inspirou milhões. Ele também foi um defensor da democracia e dos direitos civis, especialmente nos Estados Unidos, onde passou grande parte de sua vida. Sua oposição ao racismo e ao antissemitismo foi notória, assim como sua luta pelos direitos dos negros, em um momento em que os Estados Unidos viviam uma era de segregação. Einstein se tornou um defensor público dos direitos humanos, enfatizando que a liberdade e a justiça eram inseparáveis da busca por um mundo mais equitativo. Ele não temia ser uma figura pública e não hesitava em usar sua fama para promover suas crenças sociais e políticas. Ao refletir sobre a vida de Einstein, fica claro que ele não apenas mudou a física, mas também o próprio modo como pensamos sobre o mundo ao nosso redor. Ele não via a ciência como uma disciplina fechada, mas como uma porta para o entendimento mais profundo do cosmos e da condição humana. Suas ideias sobre a relatividade, por exemplo, desafiaram as concepções estabelecidas sobre o tempo e o espaço, mas também nos convidaram a questionar nossa própria percepção de realidade. Para Einstein, a ciência não era um fim em si mesma, mas uma maneira de enriquecer nossa compreensão do universo, ao fazer isso, melhorar a sociedade. A genialidade de Einstein também se manifestou em sua capacidade de sintetizar ideias complexas de maneira simples e acessível. Seu talento para encontrar soluções inovadoras para problemas difíceis não se limitava aos cálculos e experimentos. Ele também era capaz de traduzir conceitos científicos complexos em uma linguagem que qualquer pessoa poderia entender, mesmo sem formação técnica. Sua famosa equação, E igual mc sobrescrito 2, por exemplo, não só revolucionou a física, mas também se tornou uma expressão cultural de como o entendimento científico pode ser simples e poderoso, capaz de mudar a forma como vemos a natureza da realidade. A jornada de Einstein, com todas as suas contribuições ao entendimento humano e sua busca incessante por um mundo melhor, é uma prova de que a ciência e a humanidade estão profundamente conectadas. Ele via o futuro com um senso de otimismo cauteloso, acreditando que o progresso humano dependia não só do avanço tecnológico, mas também de uma mudança no modo como nos relacionamos uns com os outros. Seu trabalho e suas reflexões continuam sendo uma fonte de inspiração para cientistas, filósofos, ativistas e pensadores em todo o mundo. Se você quer entender ainda mais como Einstein foi capaz de conectar a ciência com questões sociais, políticas e espirituais, inscreva-se agora no canal e fique até o fim do vídeo. Vamos mergulhar mais fundo nas ideias e no legado de um dos maiores gênios da história, cujas reflexões continuam a transformar a forma como enxergamos o mundo. Albert Einstein acreditava profundamente no poder da ciência para revelar as verdades do universo. Para ele, a ciência não era apenas uma busca técnica por respostas, mas uma jornada filosófica e espiritual para entender os mistérios mais profundos da realidade. Em sua visão, a ciência era a chave para compreender as leis naturais que governam o universo e a própria essência da existência humana. Einstein frequentemente se referia à ciência como uma busca pela verdade, e ele acreditava que, por meio da observação e da razão, a humanidade poderia alcançar uma compreensão mais profunda de seu lugar no cosmos. A abordagem de Einstein à ciência era fundamentada na ideia de que o conhecimento não deve ser limitado a doutrinas fixas, mas sim estar aberto ao questionamento constante. Ele nunca teve medo de desafiar as ideias estabelecidas, como fez quando desenvolveu a teoria da relatividade. Einstein se opôs à visão determinista do universo, que predominava na física clássica, defendendo, ao invés disso, um universo onde o espaço e o tempo eram flexíveis, moldados pela gravidade e pela velocidade da luz.
Sua famosa equação E igual mc sobrescrito 2, que descreve a equivalência entre energia e massa, exemplifica como ele conseguiu sintetizar um dos conceitos mais profundos da física de uma maneira simples e acessível. Para Einstein, a busca pela verdade era um processo contínuo, sem fim. Ele acreditava que a ciência não deveria ser vista como algo que simplesmente resolve problemas, mas como uma maneira de expandir o entendimento humano. Esse pensamento levou Einstein a refletir sobre as implicações filosóficas da ciência. Em seus escritos, ele muitas vezes discutia a relação entre a ciência e a filosofia, argumentando que a ciência deveria ser conduzida com uma mente aberta e uma disposição para questionar até as ideias mais aceitas. A ciência, em sua visão, era uma maneira de nos aproximarmos da verdade, mas nunca uma garantia de que alcançaríamos essa verdade de forma absoluta. Apesar de sua visão pragmática e científica, Einstein também reconhecia os limites da ciência. Ele frequentemente dizia que a ciência não tinha a capacidade de responder a todas as questões da vida. A física, por exemplo, poderia descrever as leis do movimento e da gravidade, mas não poderia explicar o significado profundo da vida ou da morte. Em muitos de seus escritos, Einstein enfatizou a importância de unir a ciência com uma busca filosófica por sentido. Ele acreditava que a ciência e a religião poderiam coexistir, mas de maneiras diferentes. Enquanto a ciência busca compreender os mecanismos do universo, a religião lida com questões de moralidade, significado e ética. Einstein também via a ciência como uma forma de conexão com o desconhecido. Embora ele fosse um grande defensor da razão e da lógica, também acreditava que a imaginação e a intuição desempenhavam um papel crucial na descoberta científica. A famosa frase de Einstein, "A imaginação é mais importante que o conhecimento", reflete sua crença de que, para avançar no entendimento do universo, era necessário pensar além dos limites do conhecimento existente e se aventurar no campo das ideias não comprovadas. A visão de Einstein sobre a ciência estava profundamente ligada à sua crença na beleza do universo. Ele frequentemente falava sobre a maravilha que sentia ao contemplar o cosmos, como se o próprio ato de entender o universo fosse uma forma de aproximar a humanidade de algo divino. Einstein era fascinado pela ordem e harmonia do universo, e suas reflexões sobre a física eram, em muitos aspectos, uma maneira de expressar essa reverência pelo mistério da existência. Ele acreditava que a ciência, ao nos permitir desvendar as leis naturais, nos ajudava a perceber o universo como um lugar de beleza e harmonia, não apenas como um conjunto de fenômenos aleatórios. Se você quer entender mais sobre como Einstein via a ciência como um meio de buscar a verdade e como ele desafiou as fronteiras do conhecimento para expandir a visão humana do mundo, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar mais sobre como ele revolucionou a física e nos mostrou que a ciência não é apenas uma técnica, mas uma maneira de conectar o ser humano com os mistérios do universo. Einstein acreditava que a ciência não deveria ser vista como um campo separado da vida cotidiana, mas como uma ferramenta essencial para entender a existência humana e o mundo ao nosso redor. Para ele, a ciência era uma linguagem universal, capaz de ultrapassar as barreiras culturais, linguísticas e até espirituais. A busca por respostas no campo científico não era apenas uma questão de interesse intelectual, mas uma tentativa de encontrar um propósito e um significado mais profundo na vida. Ele via a física não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como um meio de explorar o mistério do universo, com isso, entender melhor a condição humana. No entanto, Einstein também sabia que a ciência, por mais poderosa que fosse, tinha seus limites. Em diversas ocasiões, ele mencionou que o conhecimento científico não poderia responder a tudo, especialmente quando se tratava de questões existenciais e filosóficas, como o sentido da vida, a moralidade e o destino humano. Ele reconhecia que a ciência poderia explicar o como do universo, mas não o porquê. Isso o levou a pensar que a ciência e a religião, embora diferentes em seus métodos e abordagens, podiam coexistir, cada uma ocupando seu próprio espaço de busca pelo entendimento. O famoso comentário de Einstein sobre a religião, em que ele descrevia sua visão de uma religião cósmica, ilustra essa ideia. Ele não acreditava em um Deus pessoal, mas sim em uma força cósmica, uma inteligência que permeava o universo e que se manifestava na ordem e na beleza das leis naturais. Para Einstein,
A ciência e a religião poderiam se complementar, sendo a ciência a busca pelo conhecimento das leis do universo e a religião a tentativa de encontrar um sentido maior na vida, algo que transcende as explicações físicas. Ele também falou frequentemente sobre o valor da curiosidade e da imaginação na busca científica. A curiosidade era, para Einstein, o motor que impulsionava o cientista a ir além dos limites do conhecimento existente. Embora a ciência fosse uma busca rigorosa e estruturada, ele acreditava que a verdadeira inovação científica vinha muitas vezes da capacidade de imaginar o que ainda não havia sido descoberto. A ciência não era uma disciplina fria e distante, mas uma prática profundamente criativa, em que o cientista precisa ousar ir além dos dados conhecidos e enxergar além do óbvio. Einstein sempre se mostrou interessado na aplicação ética da ciência. Ele reconhecia que o avanço científico tinha o poder de transformar a sociedade de maneira radical, tanto para o bem quanto para o mal. A invenção da bomba atômica, por exemplo, o levou a refletir profundamente sobre as responsabilidades morais do cientista e sobre o uso da ciência em tempos de guerra. Embora ele fosse inicialmente favorável à pesquisa para criar a bomba, temendo que os nazistas a desenvolvessem primeiro, ele se arrependeu profundamente de sua contribuição para a criação da arma nuclear, tornando-se um defensor ardente do controle e da limitação das armas nucleares após a Segunda Guerra Mundial. Esse reconhecimento das consequências éticas da ciência revela uma faceta fundamental do pensamento de Einstein. A ciência, sem uma base moral, poderia se tornar uma força destrutiva. Ele acreditava que os cientistas, como os pensadores e filósofos, tinham a responsabilidade de considerar as implicações de suas descobertas e de orientar a sociedade para o uso positivo do conhecimento. Por fim, Einstein não via a ciência como algo isolado das questões humanas mais profundas. Ele acreditava que a busca pelo conhecimento científico estava intimamente ligada à busca por sentido e significado na vida. Através da ciência, ele buscava não apenas entender o funcionamento do cosmos, mas também compreender a posição da humanidade dentro dele. Ele via o ato de buscar o conhecimento como uma forma de compreender melhor a nossa existência, talvez encontrar um propósito mais profundo para nossas vidas. Se você deseja entender como a busca pela verdade através da ciência levou Einstein a questionar os limites do conhecimento e a refletir sobre o impacto ético da ciência na sociedade, inscreva-se agora no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar como Einstein, mais do que um físico, foi um pensador que desafiou a maneira como entendemos a vida, o universo e a nossa responsabilidade diante dele. Albert Einstein foi um dos pensadores mais complexos e inovadores de todos os tempos, especialmente quando se tratou da relação entre ciência e religião. Embora fosse um cientista profundamente racional e cético quanto às doutrinas religiosas tradicionais, ele também tinha uma visão única sobre a espiritualidade, que ia além do materialismo da ciência e refletia uma reverência profunda pelo mistério do universo. Einstein não acreditava em um Deus pessoal, no sentido tradicional das religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo. Ele rejeitava a ideia de um ser divino que interviesse diretamente nos assuntos humanos, ou que fosse um criador pessoal que tomava decisões sobre o destino das pessoas. Em vez disso, Einstein via Deus como uma representação da ordem e harmonia que ele percebia no universo. Sua ideia de Deus estava mais próxima do conceito de um universo ordenado, regido por leis naturais que poderiam ser compreendidas pela razão científica. Essa visão de Deus, ou mais precisamente da religião cósmica, é expressa em várias citações de Einstein, como a famosa frase: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na ordem do universo, não em um Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos seres humanos." Para Einstein, a beleza e a complexidade do universo eram evidências de uma inteligência superior, mas essa inteligência não era uma entidade consciente que interviesse na vida das pessoas. Era, em vez disso, a ordem impessoal das leis da física, a mesma ordem que governava a gravidade, a luz e o movimento dos corpos celestes. A ideia de uma religião cósmica não significava, para Einstein, uma rejeição da religião em si, mas sim uma rejeição de uma visão antropocêntrica de Deus. Para ele, a religião deveria ser uma busca de compreensão e maravilhamento diante da vastidão do universo, não uma série de rituais e dogmas que limitavam a liberdade de pensamento.
Ele acreditava que a espiritualidade verdadeira não estava em seguir práticas religiosas rígidas, mas em cultivar uma sensação de admiração e reverência pela imensidão e mistério da natureza. Einstein também acreditava que a ciência e a religião não eram incompatíveis, mas que ambas poderiam coexistir de maneiras que não se sobrepusessem. Para ele, a ciência lidava com as explicações sobre como o mundo funciona, enquanto a religião, em seu sentido mais amplo, lidava com as questões do significado e do propósito da vida. Ele via a ciência como uma forma de aprofundar nossa compreensão do universo, mas acreditava que ela não poderia oferecer respostas para questões existenciais, como o sentido da vida ou a moralidade. Em muitos momentos, Einstein se expressou de forma crítica em relação às religiões organizadas e dogmáticas. Ele achava que as religiões tradicionais muitas vezes incitavam o medo e a superstição, desviando os seres humanos de um entendimento mais profundo da vida e do cosmos. Ele via a religiosidade dogmática, muitas vezes, como uma forma de controle social que impunha uma visão estreita e limitante da realidade. Contudo, ele também acreditava que a religião poderia desempenhar um papel importante na vida das pessoas, desde que fosse uma busca sincera por compreensão, humildade e conexão com o mistério do universo. A relação entre Einstein e a religião também se refletia em sua visão sobre a moralidade. Ele acreditava que a moralidade não precisava ser derivada de uma autoridade religiosa, mas podia ser encontrada na razão e na empatia humana. Einstein defendia uma ética baseada na compaixão, na justiça e na busca pelo bem comum, em vez de obedecer a regras religiosas externas. Ele acreditava que, em última análise, a humanidade deveria agir com base em princípios universais de justiça, que eram acessíveis a todos, independentemente de crenças religiosas. Einstein via o mundo de uma forma profundamente interconectada. Para ele, a ideia de que tudo no universo está interligado e segue leis naturais era uma forma de ver o mundo com uma reverência espiritual, ainda que sem a necessidade de uma autoridade religiosa tradicional. Ele via a ciência como uma maneira de explorar e compreender essa interconexão universal, e acreditava que a verdadeira espiritualidade estava em reconhecer nossa conexão com o universo e com as outras pessoas. Se você quer saber mais sobre como Einstein conciliava a ciência com a espiritualidade e como sua visão única sobre a religião influenciou sua vida e trabalho, inscreva-se no canal e continue assistindo. Vamos explorar como suas ideias sobre a conexão entre ciência e espiritualidade continuam a inspirar pensadores e cientistas ao redor do mundo. Einstein também discutiu com frequência o impacto da ciência na visão religiosa tradicional, especialmente no que diz respeito ao conceito de um Deus pessoal e interventor. Para ele, a ciência havia revelado um universo vasto e impessoal, regido por leis naturais. Esse entendimento fazia com que ele se distanciasse das representações tradicionais de Deus como uma entidade que intervém diretamente nas questões humanas. Ele acreditava que a ideia de um Deus pessoal que tomava decisões sobre o destino das pessoas não era compatível com sua visão de um universo regido por uma ordem universal e impessoal. No entanto, apesar de sua rejeição à ideia de um Deus tradicional, Einstein não era ateu. Sua visão de Deus estava mais alinhada com a de pensadores como Baruch Spinoza, que via a divindade como algo que se manifestava na ordem e na harmonia do cosmos. Einstein frequentemente dizia que sua crença em Deus não era uma crença em um ser pessoal, mas em uma força cósmica que era revelada através das leis naturais e da beleza do universo. Ele via essa religião cósmica como uma forma de reverência ao mistério e à perfeição do universo, não um dogma ou conjunto de rituais. Para ele, a verdadeira espiritualidade estava na admiração pela complexidade e pela ordem natural que rege tudo ao nosso redor. Em um dos seus famosos pensamentos sobre Deus e o universo, Einstein disse: "O Senhor Deus é sutil, mas não é malicioso." Essa citação reflete sua visão de que o universo é profundamente complexo e fascinante, mas não necessariamente concebido com o propósito de punir ou premiar os seres humanos. Em sua visão, o universo não precisava de uma força divina que interferisse em sua dinâmica, pois ele já era governado por leis universais tão maravilhosas e precisas que eram uma expressão da grandeza de Deus. Essa visão de um universo ordenado e regido por leis naturais, em muitos aspectos,
uma forma de espiritualidade que valoriza o mistério da criação e a busca por conhecimento, sem a necessidade de explicações sobrenaturais. Einstein também refletiu sobre o papel da religião na sociedade. Embora fosse crítico das instituições religiosas e das práticas dogmáticas, ele reconhecia que a religião tinha um papel importante no sentido de proporcionar aos indivíduos um senso de propósito e moralidade. Para ele, a moralidade não precisava ser derivada de uma autoridade religiosa, mas podia ser construída com base na razão, na ética e na empatia humana. Ele acreditava que a busca por justiça e bondade era universal e não dependia de uma crença religiosa específica. Ele escreveu em várias ocasiões que a busca pelo significado e pela verdade deveria ser uma experiência pessoal e livre, em vez de ser imposta por dogmas externos. Sua concepção de espiritualidade estava profundamente enraizada na ideia de que cada pessoa tinha a capacidade de buscar a verdade por si mesma, através da razão, da reflexão e da conexão com a natureza e o cosmos. Ele não via o conhecimento científico e a espiritualidade como opostos, mas como duas formas complementares de explorar o mistério da vida. Einstein também acreditava que, ao compreendermos melhor o universo por meio da ciência, nos tornávamos mais conscientes da nossa responsabilidade como seres humanos. Ele via o avanço da ciência não apenas como uma maneira de entender melhor o mundo, mas também como uma forma de agir de forma mais ética e compassiva. O conhecimento científico deveria ser usado para o bem da humanidade, para promover a paz, a justiça e o bem-estar, e não para o uso destrutivo, como ele temia com o desenvolvimento de armas nucleares. Com sua abordagem única sobre a religião e a ciência, Einstein conseguiu integrar esses dois campos de conhecimento de uma maneira que poucos outros pensadores conseguiram. Sua espiritualidade cósmica, que vê a divindade na ordem natural e nas leis do universo, oferece uma nova forma de entender a relação entre o humano e o divino, sem recorrer às explicações tradicionais e dogmáticas. Para ele, a verdadeira conexão espiritual com o universo não estava em uma crença cega, mas na apreciação pela maravilha e complexidade da realidade que nos cerca. Se você quer entender mais sobre como Einstein conciliou a ciência com a espiritualidade e como suas ideias sobre o Deus cósmico continuam a influenciar o pensamento moderno, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar mais profundamente a visão de Einstein sobre a religião e o universo e como ele enxergava o papel do ser humano nesse vasto cosmos. Embora Albert Einstein seja lembrado principalmente por suas contribuições à física teórica, ele também foi um pensador profundo sobre a responsabilidade ética e social do cientista na sociedade. Para Einstein, a ciência não era uma busca isolada por conhecimento técnico, mas uma ferramenta poderosa que deveria ser utilizada para o benefício de toda a humanidade. Ele acreditava que os cientistas tinham a obrigação moral de considerar as consequências de suas descobertas e de usá-las para promover a paz, a justiça e o bem-estar humano. Uma das questões que mais preocupava Einstein em relação à responsabilidade social do cientista era o uso militar da ciência. Ele estava profundamente afetado pela maneira como os avanços científicos haviam sido usados para fins destrutivos durante a Segunda Guerra Mundial. A criação da bomba atômica, que ele apoiou indiretamente ao assinar uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt pedindo que os Estados Unidos desenvolvessem a arma antes que os nazistas o fizessem, foi uma das maiores fontes de arrependimento de Einstein. Depois que a bomba foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, Einstein se tornou um defensor fervoroso do controle de armas nucleares e da paz mundial. Einstein acreditava que o cientista não deveria se isentar de responsabilidades ao desenvolver novas tecnologias. Para ele, a ciência deveria servir a um propósito maior, que fosse positivo para a sociedade, e não ser usada como um meio de dominação ou destruição. Ele temia que os avanços científicos, se usados sem consideração ética, pudessem levar a um futuro sombrio, no qual o poder destrutivo das armas poderia ameaçar a própria sobrevivência da humanidade. Suas reflexões sobre isso estavam profundamente ligadas à sua visão da guerra como uma falha moral e humana, algo a ser evitado a todo custo. A responsabilidade social de Einstein como cientista se refletia também em sua postura política. Ele foi um defensor do pacifismo durante grande parte de sua vida, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Embora tenha moderado sua posição durante a Segunda Guerra,
dada a ameaça representada pelo regime nazista. No entanto, sua postura pacifista permaneceu central em seu pensamento, e ele se opôs à corrida armamentista nuclear após o fim da guerra. Einstein era um firme defensor dos direitos humanos e se posicionava contra a discriminação racial, o que o levou a apoiar publicamente o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, especialmente o ativismo liderado por figuras como Martin Luther King Jr. Além disso, Einstein também se preocupava com a educação e com o papel dos cientistas na formação das novas gerações. Ele via a educação como uma das principais ferramentas para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Para ele, o papel do educador não era apenas transmitir conhecimento, mas também ajudar a formar indivíduos críticos, capazes de pensar de maneira independente e agir de forma ética. Ele defendia uma educação que promovesse a curiosidade, a imaginação e o pensamento livre, em vez de um sistema rígido que simplesmente reproduzisse o conhecimento sem questionamento. A ética de Einstein também se estendia ao seu próprio campo de pesquisa. Ele nunca se contentou em simplesmente resolver problemas, mas procurava, com suas descobertas, lançar novas questões que pudessem ajudar a humanidade a entender melhor o universo e sua própria posição nele. Suas reflexões filosóficas e científicas estavam sempre voltadas para a melhoria da condição humana. Mesmo suas críticas à religião tradicional estavam enraizadas em um desejo de promover uma compreensão mais profunda do universo, sem as limitações das crenças dogmáticas. Einstein, portanto, não via seu trabalho como algo desconectado dos problemas sociais e éticos do mundo. Ele acreditava que os cientistas tinham uma responsabilidade moral não só em relação ao que faziam, mas também em como suas descobertas afetariam as gerações futuras. Ele argumentava que os cientistas deveriam ser conscientes do impacto de seu trabalho, não apenas na área da física, mas também nas esferas social, política e ambiental. Em sua visão, o verdadeiro avanço científico estava não apenas na busca de respostas, mas na criação de um futuro mais pacífico, justo e sustentável. Se você quer entender mais sobre como Einstein abordava a responsabilidade social do cientista e como ele acreditava que a ciência deveria ser usada para o bem da humanidade, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar como suas ideias sobre a ética, a paz e a justiça social influenciaram não só seu trabalho, mas também sua vida pessoal e seus compromissos políticos. Einstein acreditava que, como cientista, era essencial não apenas estar ciente das implicações diretas das descobertas científicas, mas também se envolver ativamente no debate público sobre os problemas sociais e políticos. Ele estava ciente do poder da ciência e das tecnologias emergentes, e sabia que seu uso irresponsável poderia ter consequências devastadoras. Um exemplo claro disso foi sua preocupação com as armas nucleares, que se tornou um tema central em sua vida após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a bomba atômica foi usada em Hiroshima e Nagasaki, Einstein, que havia assinado a carta a Roosevelt sugerindo a criação da bomba, ficou profundamente abalado com os resultados. Sua contribuição para o desenvolvimento da arma não o deixou tranquilo. Ele passou a dedicar muito de seu tempo à campanha contra a proliferação de armas nucleares e à defesa de um mundo sem guerra. Ele acreditava que, com o avanço da ciência, também deveria vir uma maior responsabilidade sobre como essas descobertas seriam aplicadas. Em seus discursos escritos, alertava para o fato de que, com o poder de destruição das armas nucleares, a humanidade se via à beira de um futuro incerto e perigoso. Sua preocupação com a guerra e a violência também estava ligada à sua visão de que a ciência, em seu auge, deveria ser usada para promover o bem-estar humano. Para Einstein, a ciência não deveria ser uma ferramenta para o controle militar ou para os interesses de uma minoria poderosa, mas sim para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aliviar o sofrimento e contribuir para a paz mundial. Esse compromisso com a paz se estendeu à sua oposição a regimes autoritários e à sua luta pelos direitos humanos. Einstein também foi um grande defensor do pacifismo, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Ele acreditava que a guerra era uma das maiores falhas da humanidade, pois resultava em sofrimento, destruição e perda de vidas sem justificativa moral. No entanto, durante a ascensão do regime nazista, ele revisou sua postura pacifista, entendendo que em certos momentos, a luta contra o mal absoluto poderia justificar o uso da força.
Essa mudança de perspectiva, contudo, não diminuiu seu desejo de ver um mundo mais pacífico e livre de violência. Mesmo com seu apoio à ação militar contra o nazismo, Einstein continuou defendendo uma solução duradoura para a paz, que envolvesse a cooperação internacional e a desarmamento. Além de suas contribuições políticas, Einstein também foi um defensor da justiça social e da igualdade racial. Ele apoiou movimentos de direitos civis, especialmente nos Estados Unidos, onde se opôs veementemente à discriminação racial. Como um imigrante judeu que havia fugido da perseguição na Europa, ele compreendia a dor e a luta de grupos marginalizados. Seu ativismo a favor dos direitos civis o levou a se alinhar com figuras como Martin Luther King Jr., defendendo a igualdade de direitos para todas as pessoas, independentemente de sua cor ou origem. A responsabilidade social de Einstein também se estendeu à educação. Ele acreditava que a educação não era apenas um meio para adquirir conhecimento, mas uma maneira de moldar as mentes e os valores das futuras gerações. Ele defendia um sistema educacional que promovesse a curiosidade, o pensamento crítico e a liberdade de expressão, em vez de um sistema rígido que simplesmente reproduzisse o conhecimento sem questionamento. Para Einstein, o objetivo da educação não era apenas transmitir informações, mas ajudar os alunos a se tornarem pensadores independentes, capazes de questionar as convenções estabelecidas e buscar a verdade por si mesmos. O legado de Einstein como cientista não se limitou às suas descobertas no campo da física, mas também à sua visão sobre o papel do cientista na sociedade. Ele acreditava que a ciência tinha um poder transformador, mas esse poder deveria ser utilizado com responsabilidade, sempre tendo em mente o impacto social e humano de suas descobertas. Seus ensinamentos e seus princípios éticos continuam a inspirar cientistas, pensadores e líderes ao redor do mundo a seguir a ciência com um senso de propósito maior, em busca de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. Se você quer saber mais sobre como Einstein se dedicou a influenciar o mundo de maneira positiva, usando seu conhecimento científico para promover a paz e a justiça social, inscreva-se no canal e continue acompanhando este vídeo. Vamos explorar o impacto de suas ideias em questões sociais e políticas, e como sua visão de um cientista com responsabilidade ética continua a ser uma inspiração para o mundo moderno. Albert Einstein não foi apenas um cientista brilhante, mas também um pensador crítico do sistema educacional. Ao longo de sua vida, ele expressou várias vezes suas preocupações sobre a educação, principalmente sobre o modelo tradicional que predominava em sua época. Para Einstein, o sistema educacional estava mais focado em conformar os alunos a normas pré-estabelecidas do que em fomentar a criatividade, o pensamento crítico e a curiosidade genuína. Em suas reflexões, ele destacou como as escolas tendiam a sufocar a imaginação das crianças, em vez de estimulá-la, e como a educação era, muitas vezes, voltada para a repetição mecânica de informações, sem levar em conta o desenvolvimento do raciocínio independente. Einstein acreditava que o verdadeiro aprendizado não ocorria apenas na sala de aula, mas no processo contínuo de questionar, explorar e buscar novas respostas para os problemas. Para ele, o sistema educacional deveria ser mais focado em despertar a curiosidade e a capacidade de pensar fora da caixa, em vez de simplesmente preparar os alunos para seguir um caminho já traçado. Em suas palavras, a educação é o que sobra depois que você esqueceu o que aprendeu na escola. Ele enfatizava que a educação verdadeira deveria incentivar os estudantes a desenvolverem suas próprias ideias, a explorarem e a não se limitarem ao conhecimento tradicional. Em suas reflexões, Einstein também se opôs à rigidez e à pressão que o sistema educacional impunha sobre os estudantes, especialmente aqueles com mentes criativas e inovadoras. Ele sabia que muitos jovens que não se adaptavam ao modelo convencional de ensino eram rotulados como problemáticos, quando, na verdade, sua forma de pensar era apenas diferente e inovadora. Einstein mesmo passou por dificuldades durante sua juventude, sendo considerado um aluno mediano nas escolas, o que mais tarde ele reconheceria como uma consequência do sistema educacional restritivo da época. Einstein, portanto, defendia uma abordagem educacional mais flexível, onde o estudante fosse visto como um indivíduo único, com suas próprias ideias, interesses e formas de aprender. Ele acreditava que a educação deveria incentivar os alunos a se tornarem questionadores,
não apenas receptores de informações. Para ele, a função do educador não era apenas ensinar um conteúdo fixo, mas guiar os alunos no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e criativas, incentivando-os a buscar suas próprias respostas para as grandes questões da vida. Além disso, Einstein também via a educação como uma ferramenta de emancipação social. Ele acreditava que um sistema educacional mais justo e acessível poderia ajudar a criar uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas tivessem as mesmas oportunidades de desenvolvimento intelectual e pessoal. Para ele, a educação deveria ser um meio de promover a liberdade e a igualdade, permitindo que todos os indivíduos, independentemente de sua origem social, pudessem alcançar seu pleno potencial. Einstein também via a educação como um processo contínuo ao longo da vida. Ele acreditava que a curiosidade e o desejo de aprender não deveriam terminar quando se conclui a escola ou a universidade. Para ele, a verdadeira educação era aquela que não parava com a graduação, mas que se estendia por toda a vida, com o indivíduo buscando sempre novas formas de conhecimento e de compreensão do mundo. Ele defendia a ideia de que o aprendizado não era apenas para adquirir habilidades técnicas ou para seguir uma carreira, mas para desenvolver uma compreensão mais profunda da vida, da moralidade e do universo. Se você quer entender mais sobre a visão de Einstein sobre a educação e como ele acreditava que o sistema educacional deveria ser transformado para melhor apoiar o pensamento criativo e a curiosidade, inscreva-se no canal e continue assistindo ao vídeo. Vamos explorar como suas críticas ao sistema educacional tradicional ainda ressoam no debate contemporâneo sobre o ensino e como suas ideias podem influenciar as reformas educacionais que buscamos hoje. Einstein via a educação como um meio de preparar as gerações futuras não apenas para seguir um caminho profissional, mas para se tornarem pensadores críticos, capazes de analisar a sociedade e questionar suas normas. Em suas palavras, ele afirmou: "O mais bonito que podemos experimentar é o mistério. É a fonte de toda verdadeira arte e toda ciência." Para ele, a educação deveria proporcionar aos jovens a liberdade de explorar o desconhecido, sem se verem aprisionados em um sistema que valorizava mais a conformidade do que a descoberta. Ele também observava a falta de estímulo à criatividade no sistema educacional tradicional. Einstein se opôs à ênfase excessiva em exames e provas, que não permitiam que os alunos realmente demonstrassem suas habilidades criativas e de resolução de problemas. Ele acreditava que o verdadeiro objetivo da educação deveria ser a formação de mentes independentes e curiosas, capazes de buscar respostas próprias e de não se limitar àquilo que é ensinado de forma rígida. "Não ensino meus alunos, apenas os ajudo a encontrar as respostas dentro deles", disse ele, refletindo sua crença em um processo de aprendizado mais autodirigido e reflexivo. Além disso, Einstein defendia uma abordagem de ensino que estivesse alinhada com as necessidades do mundo moderno. Ele acreditava que, à medida que a sociedade evoluía, também deveriam evoluir os métodos de ensino. A ênfase na memorização de fatos e na conformidade com o currículo fixo não estava mais adequada para o mundo dinâmico e em constante mudança que ele vislumbrava. Ele defendia que as escolas devessem preparar os jovens para se adaptarem a esse mundo, desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, criatividade, colaboração e a capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza. Em relação ao ensino de ciências, Einstein acreditava que o verdadeiro entendimento não deveria ser obtido apenas através da aprendizagem de conceitos e fórmulas, mas por meio da experimentação e da curiosidade ativa. Ele encorajava os estudantes a fazer perguntas e a se aprofundar nas razões por trás dos conceitos científicos, em vez de apenas absorver informações de forma passiva. Em uma entrevista, ele disse: "A educação é o que sobra depois que você esqueceu o que aprendeu na escola." Para ele, a verdadeira educação não era sobre a retenção de fatos, mas sobre a capacidade de aprender continuamente, independentemente das circunstâncias. Einstein também se preocupava com as desigualdades que existiam dentro do sistema educacional. Ele estava ciente de que muitas crianças e jovens não tinham acesso à educação de qualidade, especialmente em áreas menos favorecidas. Sua visão de um sistema educacional justo incluía a ideia de que todos, independentemente de sua classe social, deveriam ter acesso ao mesmo nível de educação e oportunidades de aprendizado. Para ele, a educação deveria ser universal,
democrática e acessível a todos, como uma ferramenta para superar as barreiras sociais e promover a igualdade. Além disso, Einstein sabia que a educação não era apenas um meio de desenvolvimento individual, mas também uma força transformadora da sociedade. Ele acreditava que os indivíduos educados de forma crítica e consciente seriam mais capazes de questionar as injustiças e lutar por um mundo melhor. A educação, então, não deveria apenas formar profissionais, mas cidadãos comprometidos com a justiça, a paz e o bem-estar coletivo. Ele também tinha uma visão mais ampla da educação, enxergando-a como uma chave para o progresso social. Para ele, a capacidade de aprender e se adaptar era essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele acreditava que, ao fomentar a curiosidade e o questionamento, os sistemas educacionais poderiam criar uma geração capaz de promover mudanças significativas no mundo, movendo-se em direção a um futuro mais humano, colaborativo e justo. Se você deseja saber mais sobre como Einstein desafiou as convenções educacionais de sua época e como suas ideias sobre a educação ainda são relevantes para as discussões sobre ensino no mundo moderno, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar como sua visão de uma educação mais criativa, flexível e justa pode influenciar o futuro do ensino e preparar as futuras gerações para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Albert Einstein não foi apenas um cientista que moldou as leis do universo, mas também um pensador profundo sobre a natureza da sociedade e o papel do indivíduo nela. Suas reflexões sobre o homem e a sociedade, tanto em termos éticos quanto filosóficos, nos oferecem uma visão de como ele via as relações humanas e a responsabilidade do indivíduo em um contexto coletivo. Einstein acreditava que, ao mesmo tempo em que o ser humano deveria buscar seu próprio desenvolvimento e entendimento, ele também tinha a responsabilidade de agir pelo bem comum e contribuir para a melhoria da sociedade. A visão de Einstein sobre a sociedade estava profundamente influenciada por suas experiências de vida. Crescendo na Alemanha, posteriormente, vivendo nos Estados Unidos, ele presenciou as tensões políticas e sociais de sua época, incluindo o crescimento do nacionalismo, a ascensão do nazismo e as tensões da Guerra Fria. Isso o levou a refletir sobre a importância da solidariedade, da justiça e da paz em um mundo cada vez mais polarizado. Einstein via as divisões sociais e políticas não como algo natural ou imutável, mas como construções humanas que poderiam ser desfeitas por meio de esforços conscientes e coletivos. Ele também se preocupava profundamente com a desigualdade social e acreditava que o sistema capitalista, em sua forma mais pura, gerava uma divisão injusta entre os ricos e os pobres. Para Einstein, a liberdade individual era fundamental, mas não podia ser conquistada às custas da exploração dos outros. Ele se posicionava contra a acumulação desenfreada de riqueza e defendia uma economia mais justa, que privilegiasse o bem-estar coletivo e a redistribuição de recursos. Em seus escritos, Einstein propôs uma forma de socialismo democrático, onde as instituições públicas garantiriam os direitos básicos de todos os cidadãos, como saúde, educação e moradia, permitindo que cada indivíduo tivesse as condições necessárias para uma vida digna. Ao mesmo tempo, Einstein acreditava que a verdadeira liberdade não se tratava apenas da ausência de opressão externa, mas também da liberdade interior. Ele defendia que as pessoas deveriam ser livres para questionar, para pensar por si mesmas e para se libertar de dogmas e convenções sociais que limitassem seu potencial. Essa liberdade, no entanto, não era vista como algo egoísta ou isolado, mas como um meio de fortalecer a comunidade. Para Einstein, a liberdade do indivíduo estava intimamente ligada ao bem-estar coletivo, e a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada em uma sociedade que promova a igualdade, a justiça e o respeito mútuo. Em relação ao papel do indivíduo na sociedade, Einstein também refletia sobre as questões morais e éticas que surgem quando se vive em uma comunidade. Ele via o comportamento humano não apenas sob a ótica da moralidade religiosa ou legal, mas como uma construção ética baseada na empatia, na compreensão e no respeito pelos outros. Einstein acreditava que a educação moral não deveria ser imposta por autoridades externas, mas sim cultivada através da reflexão pessoal e do engajamento com os outros. Para ele, a verdadeira moralidade era aquela que emergia da consciência individual, que se desenvolvia por meio da razão e da compaixão,
e não por meio do cumprimento de regras rígidas ou dogmáticas. Ele também reconhecia a importância da solidariedade social, especialmente em tempos de crise. Durante a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, Einstein se posicionou contra o autoritarismo e a opressão, defendendo a liberdade e a justiça. Para ele, a luta contra a intolerância e o preconceito era uma responsabilidade compartilhada por todos, e cada indivíduo deveria se envolver ativamente na construção de um mundo mais justo e igualitário. Ele acreditava que, em um mundo marcado por conflitos e desigualdades, a solidariedade e o compromisso com o bem comum eram essenciais para a sobrevivência da humanidade. Em termos práticos, Einstein se dedicou ao ativismo político, apoiando causas como a defesa dos direitos civis, a paz mundial e a luta contra o fascismo. Ele foi um dos primeiros a se opor ao regime nazista, depois, ao uso das armas nucleares pelos Estados Unidos. Apesar de suas contribuições para a ciência, ele também usou sua notoriedade para chamar a atenção para questões sociais e políticas, acreditando que os cientistas e intelectuais tinham uma responsabilidade de se envolver no debate público e de lutar por um mundo melhor. Se você quer entender mais sobre como Einstein via a relação entre o indivíduo e a sociedade, como ele acreditava que a responsabilidade moral e ética do ser humano estava ligada ao bem-estar coletivo, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar como suas reflexões sobre o papel do ser humano na sociedade continuam a ser relevantes para as questões sociais e políticas do mundo moderno, e como sua visão sobre a liberdade e a solidariedade ainda inspiram movimentos de justiça social ao redor do mundo. Einstein também refletia sobre o valor da liberdade individual, dentro do contexto da coletividade. Ele acreditava que a verdadeira liberdade não se tratava apenas de poder fazer o que quisesse sem restrições externas, mas sim de ter a capacidade de viver em uma sociedade onde as necessidades básicas de todos fossem atendidas. Ele via a verdadeira liberdade como a possibilidade de o ser humano se realizar plenamente, não em uma vida egoísta e isolada, mas dentro de uma comunidade que respeitasse a dignidade e os direitos de cada indivíduo. Um aspecto importante de sua visão sobre a sociedade era sua crença na solidariedade humana. Einstein via a solidariedade como um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ele acreditava que a solidariedade não era apenas uma virtude moral, mas uma necessidade prática para que a humanidade sobrevivesse em um mundo marcado pela desigualdade e pelos conflitos. Para ele, os problemas sociais, como a pobreza, o racismo e a injustiça, não poderiam ser resolvidos sem uma ação coletiva que envolvesse todos os membros da sociedade, especialmente aqueles que tinham mais poder e recursos. Em seu compromisso com a justiça social, Einstein também defendeu os direitos dos marginalizados e dos oprimidos. Ele se tornou um defensor ativo dos direitos civis nos Estados Unidos, onde denunciou as políticas discriminatórias contra os negros e se alinhou com o movimento liderado por figuras como Martin Luther King Jr. Para Einstein, a luta contra a discriminação racial e a opressão era uma extensão de sua visão sobre a responsabilidade moral do indivíduo. Ele acreditava que uma sociedade verdadeiramente justa não poderia existir enquanto houvesse qualquer forma de discriminação ou desigualdade entre seus membros. Além de seu ativismo social, Einstein também se preocupava com o papel do cientista na sociedade. Ele acreditava que os cientistas, como intelectuais, tinham a responsabilidade de usar seu conhecimento para contribuir positivamente para a sociedade. Einstein nunca se viu como um mero observador da realidade. Ele acreditava que os cientistas deviam estar ativamente envolvidos nas questões sociais, políticas e éticas de sua época. Sua luta contra o militarismo e a proliferação nuclear foi um exemplo claro disso. Mesmo sendo um dos maiores gênios científicos da história, Einstein se sentia compelido a intervir em questões sociais, usando sua fama para sensibilizar a opinião pública sobre as questões de paz e justiça. O legado de Albert Einstein vai muito além de suas revolucionárias contribuições à física. Sua visão de mundo, sua maneira de pensar sobre a humanidade e suas reflexões sobre a ciência, a ética e a sociedade continuam a influenciar o pensamento moderno. Ao longo de sua vida, Einstein não só transformou a maneira como entendemos o universo, mas também ofereceu uma perspectiva única sobre como a ciência deve ser utilizada para o bem da humanidade. Suas ideias sobre o papel do cientista na sociedade, a importância da liberdade individual
A busca por justiça e a responsabilidade ética das descobertas científicas são mais relevantes do que nunca. Einstein acreditava profundamente que a ciência, embora essencial para o avanço humano, não deveria ser um fim em si mesma. Para ele, a verdadeira missão da ciência era ajudar a melhorar a condição humana, aliviar o sofrimento e contribuir para a paz. Suas críticas à proliferação de armas nucleares, seu apoio aos direitos civis e seu pacifismo durante a maior parte de sua vida refletem a importância que ele dava à ética e à responsabilidade social. A combinação de seu gênio científico com sua preocupação com as questões morais e sociais fez dele não apenas um cientista brilhante, mas também um pensador comprometido com a humanidade. O legado de Einstein também se reflete na maneira como ele mudou a forma como vemos o papel do indivíduo na sociedade. Ele foi um firme defensor da liberdade de pensamento, da solidariedade social e da responsabilidade coletiva. Ele acreditava que as divisões sociais e as desigualdades eram falhas humanas que poderiam ser superadas por meio da educação, da razão e da ação coletiva. Sua visão de um mundo mais justo e pacífico, em que a ciência e a ética andam de mãos dadas, continua a inspirar movimentos sociais, políticos e científicos ao redor do mundo. O impacto de Einstein no campo da física e da ciência em geral é, sem dúvida, incomensurável. Sua teoria da relatividade revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade, enquanto suas reflexões filosóficas sobre a ciência nos mostraram que o conhecimento não é apenas uma busca técnica, mas uma jornada que nos permite compreender melhor o universo e nosso lugar nele. No entanto, o maior legado de Einstein pode ser sua visão de um mundo mais humano, onde a ciência é usada com responsabilidade para o bem de todos, onde a liberdade de pensamento é protegida e onde a solidariedade e a justiça social são os pilares da sociedade. Ao refletirmos sobre o legado de Albert Einstein, devemos lembrar que ele não era apenas um cientista, mas um ser humano que se preocupava profundamente com o futuro da humanidade. Ele acreditava que, embora a ciência nos permita entender melhor o mundo, são as ações humanas baseadas na ética, na compaixão e no respeito mútuo que realmente definirão o futuro da nossa espécie. O mundo de hoje, com seus desafios globais e problemas sociais, continua a precisar de líderes e pensadores como Einstein, que não apenas buscam a verdade científica, mas também promovem a verdade moral e social. Se você deseja entender mais sobre como o legado de Einstein continua a moldar o pensamento contemporâneo e como suas ideias podem nos guiar para um futuro mais justo e pacífico, inscreva-se no canal e continue acompanhando este vídeo. Vamos explorar ainda mais as lições que podemos aprender com Albert Einstein, não apenas como cientista, mas como ser humano comprometido com o bem da humanidade e com o progresso moral e social. O legado de Albert Einstein não se limita às suas descobertas científicas, mas se estende ao impacto profundo que suas ideias tiveram em diversas esferas da sociedade, da política à filosofia. A capacidade de Einstein de integrar sua genialidade científica com uma visão humanista, preocupada com o bem-estar coletivo, o tornou uma figura ainda mais relevante no cenário global. A ciência, para Einstein, deveria ser usada não apenas como uma ferramenta de poder ou domínio, mas como um meio de contribuir para a paz, a justiça e o progresso humano. Ao refletirmos sobre sua vida e obra, é impossível ignorar o contraste entre o cientista que desafiou as leis estabelecidas e o homem que constantemente questionava os sistemas de poder e as injustiças sociais. Ele não foi apenas um visionário na física, mas um defensor implacável dos direitos humanos e da justiça social. Seu apoio ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, sua luta contra o racismo e a discriminação e seu pacifismo incansável são provas de que sua genialidade se estendia além dos cálculos e das equações, tocando as questões mais profundas da humanidade. O legado de Einstein também nos leva a refletir sobre a educação e o papel do cientista na sociedade contemporânea. Em uma época em que os avanços tecnológicos continuam a transformar rapidamente o mundo, as reflexões de Einstein sobre a responsabilidade ética dos cientistas são mais pertinentes do que nunca. Ele sabia que o conhecimento científico não era neutro e que os cientistas, como cidadãos do mundo, tinham o dever de garantir que suas descobertas e invenções fossem usadas para o bem comum.
Suas advertências sobre os perigos do uso imprudente da ciência e sua defesa de um compromisso moral com o futuro da humanidade continuam a ressoar em debates atuais sobre questões como as armas nucleares, a inteligência artificial e a bioética. No entanto, o legado de Einstein não se resume às suas preocupações éticas ou políticas. Sua visão sobre o papel da ciência na busca pela verdade, sua crença de que a curiosidade e a imaginação são fundamentais para o progresso humano, e sua insaciável busca por conhecimento continuam a inspirar cientistas, filósofos e pensadores em todo o mundo. Einstein nos ensinou que a ciência não é apenas uma busca técnica, mas uma maneira de explorar os mistérios mais profundos da existência e de refletir sobre nosso lugar no cosmos. Sua capacidade de conectar a física com a filosofia, a religião e a ética, de maneira única e profunda, fez com que sua visão de mundo se tornasse universal. Por fim, o maior legado de Einstein pode ser sua visão de um mundo em que a ciência e a humanidade caminham juntas. Ele acreditava que a verdadeira grandeza de um cientista não está apenas em suas descobertas, mas na maneira como essas descobertas podem melhorar a vida das pessoas e contribuir para um futuro melhor. Ele nos deixou não apenas uma série de teorias científicas revolucionárias, mas também uma filosofia de vida baseada na busca pela verdade, na defesa da justiça e na luta pela paz. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, as ideias de Einstein sobre a ciência, a responsabilidade social e a ética continuam a ser um guia fundamental para aqueles que buscam fazer uma diferença positiva no mundo. Se você quer entender mais sobre o impacto duradouro de Einstein e como suas ideias continuam a moldar a ciência, a filosofia e a sociedade, inscreva-se no canal e continue acompanhando o vídeo. Vamos explorar como o pensamento de Einstein permanece uma fonte de inspiração e como suas reflexões sobre o papel do cientista na sociedade podem nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo moderno.